Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as questões relacionadas à atuação contra planos de saúde. E hoje quem vai falar com a gente aqui vai ser o professor Luciano Brandão. Quem conhece o professor Luciano sabe que ele atua nessa área já há bastante tempo. O professor Luciano já entrou aqui, eu vou chamar ele aqui para começar. Já encaminha essa live para os colegas, que vai ser muito legal. Então, aproveita e já compartilha para a gente poder falar sobre isso. Oi, doutor Luciano, boa noite. Tudo bem? E você? Eu não estou te ouvindo, você está sem áudio para mim. Não, tá bem, agora bem baixinho. Não. Entra e volta de novo. Sai e entra de novo. Às vezes o Instagram fica meio instável, né? Bom, o doutor Luciano vai entrar de novo. Vocês viram, ele estava sem som. Então, vamos esperar ele voltar aqui. Como eu estava falando, a gente vai falar aqui sobre a atuação do advogado contra operadoras de saúde. O doutor Luciano, que é um advogado muito conceituado em São Paulo, já é conhecido há bastante tempo, trabalha há muitos anos nessa área e é uma pessoa que eu admiro muito. Realmente é um profissional incrível, né? Então, a gente vai poder beber muito da fonte dele. Então, aproveitem aí, realmente, que vai ser uma live super legal. E aí, a gente quer trazer alguns temas aqui bem interessantes para a atuação do advogado, né? Como contra as operadoras de saúde, né? Que a gente quer trazer aqui um pouquinho sobre o tema da judicialização da saúde. A gente quer... Opa, deixa eu aceitar a solicitação aqui do doutor Luciano. Entrou muita gente, doutor Luciano. Eu não estava conseguindo ver essa solicitação. Ai, gente, eu estava gravando vídeo, então por isso que eu tô com essa make maravilhosa. Então eu aproveitei para fazer live aqui, que eu tô com essa make maravilhosa. A gente vai falar também sobre a atuação, né? Se vale a pena atuar contra planos de saúde e também quais são as principais demandas nessa área, né? Qual é as demandas que mais surgem, o que ele mais atua, e eu acho que vai ser bem legal. Agora acho que vai entrar. Continua sem áudio, doutor Luciano? Tem um fone? Às vezes o fone resolve. Tenta aumentar um pouquinho o seu áudio, que talvez seja a altura, não? Porque eu ouço até uns barulhos do seu telefone, mas eu não ouço o senhor falar. Gente, tecnologias. Eu vou... Tenta entrar de novo. Cris, eu tava gravando o curso agora. A gente estava aqui, a gente está finalizando. Para quem está aqui com a gente tá finalizando o terceiro módulo, né? Hoje a gente gravou o módulo sobre responsabilidade do médico, a gente falou sobre responsabilidade das operadoras de saúde. Ixi, o pessoal da gente está falando aqui que eu não posso ficar dando tanto fora. Mas se eu fosse vocês, eu ficava de olho na ementa desse curso, porque realmente está muito fantástica, viu? O primeiro e segundo módulo também já estão prontinhos, gravados. Então, a gente ouve bem baixinho, doutor Luciano. O Henrique até falou aqui que ele está ouvindo o senhor bem baixinho também. Eu ouço assim, mas sabe quando é quase um murmúrio? Eu não consigo ouvir muito, muito bem, não. Eu fiz uma live ontem, sem problema nenhum, Alexandra. Não sei o que está acontecendo. Aí, você tá de fone, não era pra estar assim, não. E pra todo mundo tá assim ou é só pra mim? Eu ouço até os barulhinhos de você mexendo no fone. Pois é, eu tô mexendo no fone. Agora, doutor Luciano, deu certo. Foi? Ah, então pronto. Foi. Então Pronto. não vou nem mexer mais então para não... Não respira. Pronto.
Doutor Luciano, muito obrigada por você estar aqui. Vou chamar de você, tá bom? Vou deixar o Pode, senhor e o pode, doutor para o tribunal, pode. pode? Eu já estava suando aqui, achando que a gente ia ter um Ai, problema deu tudo técnico. certo. Eu fiz até uma make especial para vir falar com o senhor, com você hoje. Pois é, eu não Né? estou Vim tão aqui. produzido, né? Mas vamos procurar fazer a altura. Vim aqui te receber. Eu já estava aqui meio que introduzindo a nossa conversa, né? É um bate-papo mesmo. A gente quer trazer algumas coisas para o pessoal que está tentando entrar na área, que quer atuar. Eu sou super paritária de que a gente tem que realmente profissionalizar esse nosso nicho, né, doutor Luciano? A Com gente tem muitos certeza, aventureiros hoje no nosso nicho. Então, com a gente certeza. precisa realmente que esses novos advogados tenham um norte, tenham um rumo. Depois, no final, a gente vai falar sobre o seu curso também, que eu acho muito fantástico. Então, eu acho que a gente tem que partir por essa área. Então, vamos começar aqui. Primeiro, eu queria falar que é uma honra poder te Sim, receber. Falei para a Andressa, quando ela me falou que você tinha aceitado fazer a live, que eu zerei a vida. Já estou feliz de fazer uma live com o doutor Luciano Brandão, que é uma das referências hoje um na área prazer de meu. atuação com plano de saúde, né, doutor Luciano? E eu fico toda feliz cada vez que você posta lá, ganhei uma liminar nova. E eu fico super feliz, porque eu sei que os pacientes, né, estão sendo aí realmente bem atendidos, bem recebidos, né? E tendo uma Obrigado. prestação jurisdicional muito importante. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal, falasse um pouquinho da sua trajetória. E aí a minha primeira pergunta já fica: como foi que o senhor caiu nessa área do direito médico? Legal. Da saúde, né? Direito médico e da saúde. A maioria de nós caiu sem querer, mas É me conta aí verdade. essa história para ver se foi igual a nossa. É verdade. Bom, Alexandre, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Eu também fiquei muito contente com o convite. Eu acompanho também o trabalho de vocês. E eu acho que a gente tem muita gente boa atuando nessa área do direito médico, do direito da saúde. Então, é muito importante. Eu vejo que vocês estão também montando um curso e tudo mais. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu não tenho essa coisa de, somos concorrentes, né? Eu tenho meu curso, vocês têm de Não tem vocês. concorrência na nossa área, né, doutor Luciano? Eu acho que cada um tem sempre alguma coisa a acrescentar. Eu acho que tem visões diferentes, tem modos diferentes de se atuar dentro dessa área. E eu acho que quanto mais gente puder contribuir para que a gente tenha justamente esse aperfeiçoamento, eu acho que isso é muito bom, né? Então, eu já de cara deixo aqui os parabéns para vocês, eu acompanho o trabalho de vocês e agradeço o convite. E vai ser uma honra a gente estar conversando aqui um pouquinho hoje para falar sobre esses temas aí do direito da saúde. Bom, para quem não me conhece ainda, então meu nome é Luciano Brandão, eu sou advogado aqui em São Paulo. Eu comecei nessa área da saúde, eu já trabalho já praticamente há quase 15 anos dentro dessa área da saúde, né? E assim como você falou, acho que também, pelo menos para quem começou, para quem vem de um pouco mais de tempo nessa estrada, eu acho que a maioria do pessoal começa meio que caindo de paraquedas, ou pelo menos começava caindo de paraquedas, né? Então, quando você conversa com alguns colegas que começaram a atuar aí há 7, 8, 9, 10 anos atrás, a percepção que eu tenho é de que a maioria começava a trabalhar nesse segmento depois de experimentar algum tipo de situação na família ou algum conhecido, que a gente acabava sendo lançado dentro desse tipo de atuação. Comigo foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu tinha saído da faculdade fazia relativamente pouco tempo, eu trabalhava em outra área, eu trabalhava no escritório, estava começando a minha carreira e eu tive uma situação de família que eu precisei intervir. É aquela coisa, né? Você é o advogado ali da família à disposição, a bucha vai cair na sua mão, né? E foi exatamente o Sempre. que aconteceu. Eu tive uma pessoa da família que teve ali um problema de saúde, precisou de acompanhamento médico e tudo mais, e o convênio negou a cobertura, né? E aí a gente teve, obviamente, que tomar as providências ali, entrar com ação judicial e tudo mais. E, e, e assim, eu caí de paraquedas, literalmente, né? Eu nunca tinha parado, na faculdade a gente não via essa questão específica, né, de direito de saúde, a gente via muito por cima, às vezes um pouquinho ali quando falava de direito do consumidor, e olhe lá, né? Então, eu literalmente comecei do zero ali, né? E eu acredito que a grande maioria dos colegas que começaram a atuar há mais tempo foi dentro dessa realidade, né? Então, você tinha uma situação X que você tinha ali que atuar para se posicionar dentro da área,
E eu fui, assim, também de paraquedas. Então, eu entrei com ação, fui estudar, fui ver um pouquinho como é que funcionava e tal. E eu me apaixonei pela área, eu digo, né? Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu É falei, olha, sempre assim, né, doutor? Amor é a primeira primeira ação. vista, É sempre. exatamente. Então, assim, você, e a satisfação, né, de você, ainda mais para uma pessoa da família, conseguir uma liminar e depois conseguir garantir o tratamento e tudo mais, isso dá uma satisfação muito grande para a gente como profissional, né? E aí eu identifiquei, parei para prestar atenção nessa questão e vi que existia naquela época já um nicho de mercado, né? Que existia demanda por profissionais que prestassem esse tipo de suporte para o paciente, né? E a partir daí eu comecei a buscar especialização, aí eu passei a buscar um aprofundamento dentro da área, né? Para, dentro desses anos todos de carreira que eu felizmente tenho hoje, eu posso dizer que é uma forma de exercer uma advocacia humanizada, né? Eu acho que a gente tem aí uma satisfação bastante grande de atuar dentro dessa área, você poder defender o direito à vida, o direito à saúde, é óbvio, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, a gente cobra por isso, né? Mas eu acho que é uma maneira humanizada de exercer a advocacia, né? A gente usa o direito como uma ferramenta para realmente proteger a vida, a saúde, aquilo que as pessoas têm de mais importante, né? Então eu acho que é um nicho muito bacana. E hoje eu noto uma mudança um pouco já do perfil dos advogados que começam a se interessar por essa área, né? Porque hoje eu acho que, às vezes, o aluno, já na faculdade, ou logo quando ele já está ali um pouco mais avançado nos seus estudos acadêmicos, as pessoas hoje já começam a perceber e ver o direito da saúde, a atuação no direito da saúde, já de uma maneira talvez não tão apaixonada como a gente via no início, né, que era aquela coisa da aventura, né, de você ser lançado dentro dessa área meio que por acaso. E hoje não, hoje Quando a gente chegou aqui tinha muito mato ainda, né, doutor Luciano? e hoje eu acho que as pessoas, assim, não desmerecendo, acho que é válido a pessoa se interessar por um nicho de mercado que tem ali uma demanda interessante, mas justamente eu acho que hoje os colegas que começam a se interessar por esse nicho, eles já vêm com uma visão mais de interesse de área de atuação como rentabilidade mesmo, como oportunidade de mercado, né? Então, a pessoa, ela não precisa esperar ter um caso na família, não precisa esperar ter um amigo que precisou do advogado para atuar naquela área para se interessar pela área. As pessoas naturalmente já veem que é uma área, uma demanda, existe uma demanda de mercado, e aí por conta disso já começam a se interessar. Eu noto que existe um pouquinho dessa mudança de perfil. Volto a dizer, não estou desmerecendo, né? Eu acho que o aluno que está na faculdade e ele fala, puxa vida, a área de direito da saúde, direito médico, é uma área interessante e vai correr atrás disso, acho perfeito. Mas a gente nota em relação, talvez, a quem começou um pouquinho há mais de tempo, acho que tem essa mudança de perfil hoje. Não sei se você concorda comigo. Eu, assim como você, doutor Luciano, para quem não conhece da minha história, eu também comecei no direito médico da saúde por acaso, né? Eu brinco que o meu paciente zero é o meu pai, né? O meu pai, eu já fiz 17 processos de saúde dele. Então, todo tipo de processo que você puder pensar do meu pai, eu já fiz. Então, eu comecei exatamente dessa forma também, pela dor, e fiquei pelo amor, né? Realmente eu amo essa área, é uma área que eu acho extremamente humana, né? E isso que me atraiu muito no direito médico e da saúde, a possibilidade de você tratar com seres humanos. É muito diferente do que da área civil, né? Apesar de ser um direito civil, né, muito diferente da área civil. A forma como você trata, a forma como você pode atender esses clientes, atender esses pacientes, né? Então, isso agrega muito para mim como pessoa. Eu brinco, né, com o Fabrício, que é meu sócio, tanto no IGED quanto no escritório que a gente tem, que atua exclusivamente com pacientes, né? Nosso escritório é especializado em demandas de pacientes. Eu falo que se a gente não tivesse que pagar os boletos, a gente faria muito mais processo pro bono do que a gente faz hoje. Mas a gente precisa pagar os boletos, né? E o boleto ele não tem coração, ele não quer saber se é ser humano ou se não. Então, eu tenho isso para mim, né? Que é essa questão da possibilidade da gente humanizar as relações do direito é o que mais me atrai no direito médico da saúde, né? Em especial o direito à saúde, né? O direito dos pacientes, que para mim é muito mais caro, né? Não desmerecendo aqui quem trabalha com profissionais de saúde,
acho super legal, acho ótimo. Mas a minha paixão, eu acho que a sua também, né, doutor Luciano? São os pacientes. São, para mim, as doenças raras, as doenças crônicas. Poder ver o sorriso daquela mãe que teve a liminar do método ABA deferido, ou ver aquela minha cliente podendo fazer o pede suíte, para mim tão gratificante, né? Poder acompanhar as redes sociais dessas pessoas. Eu não sei se para você tem esse viés também, mas para mim tem muito esse viés de humanização, né, doutor Luciano? Eu vou contar para você uma história, Alexandra. Acho que poucas pessoas sabem disso, acho que poucas pessoas eu já comentei isso, mas eu tenho gravado no celular, eu tenho o caso de uma paciente que eu defendi. Ela tinha câncer e ela, inclusive, lamentavelmente veio a falecer pouco tempo depois que a gente entrou com a ação, né? Ela tinha ali prescrito um medicamento ali para uso que ela precisava fazer, era a última alternativa de tratamento que o médico propôs para ela, né? E o pessoal continua reclamando do meu áudio, Alexandre. Você está me ouvindo bem? Eu ouço um pouco baixo, mas se você conseguir aumentar, vai ser ótimo. Melhorou alguma coisa? Porque eu aumento aqui, mas Melhorou. ele está no máximo aqui já. Nossa, agora melhorou muito. Ah, que bom. Então pronto. Nossa, ficou ótimo agora. Que bom. Não sei o que está acontecendo aqui. Mas, enfim, a gente entrou com uma ação para a paciente. Ela era uma paciente oncológica, né? Ela teve prescrito ali a necessidade de uso de uma medicação. E a gente entrou, conseguiu eliminar e tudo mais. Eu mandei ali para ela avisando e tal. E ela gravou um áudio tão assim, emotivo para mim quando eu mandei avisando. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp para ela de que tinha saído a liminar, que ela ia conseguir ali a cobertura do medicamento e tudo mais. E ela, lamentavelmente, veio a falecer pouco tempo depois, né? Mesmo a gente tendo entrado com o processo mais. Só que mesmo assim, eu tenho o áudio dela até hoje gravado no meu celular. E assim, às vezes eu boto para escutar, sabe? Eu me emociono quando eu ouço aquele áudio dela, onde ela fala assim, tão, sabe, de uma maneira tão gentil, né? Com o fato de ela saber que estava doente, que ela sabia que estava numa situação difícil, mas que de alguma forma eu pude ajudar ela a ter um pouquinho de esperança ali, né? Ainda que fosse naquele já meio desenganada, né? Uma última alternativa. Então, para mim, é o que você falou, é a questão da humanização. Eu acho que a gente que atua dentro dessa área, a gente tem que ter essa coisa da humanização. Né? Eu acho que, e até fazendo eu não sei se você concorda comigo, mas eu sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre essa questão da saúde, eu acho que é um nicho de mercado, acho que tem demanda para que os profissionais entrem dentro dessa área, para quem se interessa por essa área, mas é indispensável, eu acho que faz parte do perfil do profissional que se propõe a atuar dentro dessa área, que ele goste de trabalhar com gente, que ele saiba tratar da demanda, porque a pessoa que vai te procurar, ela está muitas vezes ali no limiar entre a vida e a morte, sabe? É tudo ou nada para ela. Entrar com o processo e conseguir ali o medicamento, conseguir a cirurgia que ela precisa, o transplante que ela precisa, você conseguir ou não conseguir é literalmente a diferença entre a vida e a morte para ele, né? Então, não basta só a pessoa entrar dentro dessa área porque ela acha que é um nicho de mercado, porque ela acha que é um nicho que pode dar dinheiro, que ela pode ganhar bem e tudo mais. Eu acho que é fundamental, é essencial, faz parte do perfil do advogado que se propõe a atuar dentro dessa área, que ele realmente tenha essa vocação, sabe? De saber que é o trabalho dele, que ele vai cobrar por isso, mas que ele está lidando com a vida da pessoa, ele está lidando com a saúde, com aquilo que existe de mais importante para uma pessoa, né? Que é aquela demanda de você ter acesso a um tratamento, a um remédio, uma cirurgia. Então, eu acho que isso é fundamental. E quando você fala em advocacia humanizada, eu acho que talvez poucos ramos do direito, como o direito da saúde, ofereçam e exijam do profissional essa vocação. Eu concordo em gênero, número e grau, porque a gente fala muito isso, tanto aqui no IGETS quanto no escritório. Inclusive, a gente tem uma frase que é a frase que norteia, e tem uma associada minha que está aqui, inclusive a Cris, que não vai me deixar mentir, que eu falo isso sempre, o tempo todo, que quando a gente fala de direito à saúde, a gente está falando de direitos humanos.
E eu estou falando de direitos humanos não simplesmente no sentido de direito a humano, mas direito de gente, de pessoas. Né? A gente está falando aí que a gente está falando de vidas. E como você falou, muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte daquele paciente. A gente não pode nunca, quem quer atuar na área de saúde, dissociar a atuação como advogado do viés humano, do viés empático. Né? A gente tem muito isso, e eu sempre falo isso nas nossas reuniões de equipe, que é primordial, é indispensável a empatia, desde o momento do atendimento até o momento que o processo acaba. Porque eu não sei você, doutor Luciano, com certeza, você acabou de contar uma história que a paciente veio a óbito, vários dos nossos clientes, eles morrem. E é muito difícil. E toda vez que acontece isso com um cliente meu, com um paciente, que eu chamo eles de paciente, nem falo cliente, né? Eu falo, quando um paciente, parece que é como se fosse um pouquinho meu também, né? Um pouquinho meu paciente. Quando ele vem a óbito, para mim é como se uma pessoa da minha família tivesse falecido. Esse ano passado, eu falei muito sobre isso, né? Eu tive 3 pacientes que faleceram, né? E assim, eu fiquei a semana inteira assim mal, porque não porque foi falta da nossa atuação, a gente atuou direitinho, mas acontece, né? Fatalmente isso vai acontecer. E aí esse momento é o momento que a gente tira aí um pouco das máscaras, né? Da sisudez do direito, né? Do ser advogado, e a gente percebe que o direito à saúde é muito mais do que só as normas, do que só a legislação, do que só o que está escrito na lei. E aí eu trago isso também para as relações, quando a gente está falando de uma relação médico-paciente, né? Ainda quando você está defendendo ali um profissional de saúde, seja se você está do lado do paciente ou você está do lado do profissional de saúde, aquela pessoa também é um ser humano. Então, cabe a nós, como advogados, também orientar os nossos clientes, seja de qual lado a gente esteja, de que a gente está tratando ele de uma relação humana, de que muitas vezes aquele médico errou, e errou porque estava cansado, errou porque estava num momento difícil, não justifica, mas ele também é um ser humano. Então, essa relação empática, né, eu acho que a gente tem que trazer sempre em todas as relações, quando a gente fala de direito de saúde, quando a gente fala de direito médico. Sem dúvida. E aí eu vou trazer aqui uma reflexão, doutor Luciano, que aí é dentro do tema, mas não fora do tema do direito à saúde. Eu queria trazer aqui para a gente falar sobre um pouquinho sobre a judicialização da saúde, né? A doutora Camila Vasconcelos fala muito, né, da diferenciação entre a judicialização da saúde e a judicialização da medicina, né? A da saúde é quando a gente está falando ali das relações inerentes ao paciente, né? Aquele direito do paciente, seja contra o Sistema Único de Saúde ou contra o sistema, contra as operadoras de saúde, né? E contra médicos. E aí a relação da judicialização da medicina seria realmente aquela judicialização quando você tem num polo ali o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta e etc. E no outro polo o paciente. Mas eu queria falar nesse viés da judicialização da saúde, aí trazendo em foco para o nosso tema da live, com relação às operadoras de saúde, porque a maior reclamação delas é que a culpa da judicialização da saúde, e eu já ouvi isso, né, em vários eventos que a gente vai, né, acaba que a gente, advogado, leva a culpa, o judiciário leva a culpa, e o médico também leva a culpa, porque o médico, ele prescreve, o advogado entra com a ação e o juiz defere a liminar. Então, todos nós somos culpados da judicialização da saúde. E eu acho, na minha humilde opinião, que a judicialização é muito mais um sintoma de um problema muito maior do que o mal em si mesmo. Eu falei muito, mas a pergunta é, qual a sua opinião sobre essa questão? Bem polêmico, né, doutor Luciano? A gente sabe que tem o advogado de porta de cadeia, dizem, né? E tem o advogado de porta de hospital, pelo menos. Ixi, como tem, né, doutor? Virou moda da pandemia. E assim que alguns advogados de operadoras, enfim, lamentavelmente se referem a gente, né? Inclusive já houve aí até ministro da Saúde falando em algumas vezes que existe a indústria da judicialização da saúde. Indústria da judicialização. Eu sempre falo, eu acho que judicializa pouco, na verdade.
sabe? Eu acho Eu que ainda acho também, a concordo. judicialização da saúde, se você for ver, considerando a demanda que existe e os abusos que são praticados pelas operadoras, eu acho que é pouco. Porque se você pega ali de 10 casos que um convênio nega a cobertura, é uma ou duas pessoas que vão procurar um advogado, que vão procurar a defensoria pública, que vão ali procurar um juizado especial. Então, quer dizer, tem aí 8, 9 que fica por isso mesmo, que às vezes não conhecem o direito, não sabem do direito, ou não têm informação, e acaba ficando por isso mesmo, o convênio não cobre, embolsa o valor, né, e é só a gente ver também, quando muitas vezes se fala que a judicialização é o grande mal ali, que vai quebrar as operadoras e tudo mais, eu vejo com certas ressalvas, porque é só a gente olhar, se a gente pega os balanços das operadoras, você tem aí lucros bilionários, num período de pandemia como a gente passou, em que a enorme maioria dos setores da economia ficaram ali destruídos, destroçados, a gente vê as operadoras de plano de saúde de vento em popa, sabe? Você tem, Superavitário em milhões, né, doutor pois Luciano? Em é, milhões. Não é você superavitário tem, assim, milhões. você tem a Qualicorp aí, que é uma das maiores empresas que na bolsa, se você pega ali o gráfico de valorização das ações da Qualicorp na bolsa, está de vento em popa, né? E aí fica essa retórica de que a judicialização é que é o mal do sistema, a judicialização que vai quebrar o sistema. Muito pelo contrário, na verdade é o que eu sempre digo, existe judicialização porque o sistema ele não funciona da maneira como deveria funcionar. Então, exatamente o que você falou, Alexandre. A judicialização hoje, ela não é a causa dos problemas do sistema de saúde suplementar, ela é uma consequência dos problemas da saúde suplementar. E só para ilustrar, você tem, por exemplo, por que você tem judicialização da saúde? Questionando, por exemplo, a questão do rol da ANS, que a gente até depois lá na frente, se der tempo, a gente vai discutir um pouquinho. Uhum. Mas por que a gente tem isso? Porque o rol ele é atualizado a cada 2 anos, e olhe lá, quando ele é atualizado, ele já está defasado, ele já entra a Que a atualização. técnica evolui muito rápido, né, doutor Exato, Luciano? então ele já entra defasado. Então, quando você tem a questão da judicialização, na verdade, ela é uma resposta do paciente, do usuário, aí, tanto do âmbito público quanto do âmbito da saúde suplementar, é uma resposta, porque muitas vezes eu brinco, né, eu falo, a última fronteira, a última trincheira da dignidade da pessoa vai ser no judiciário. Porque senão Sim. ela não consegue pelas vias administrativas, tanto no âmbito do SUS, quanto não consegue pelas vias administrativas no âmbito dos planos de saúde privados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acatar isso tranquilamente? Não, ele vai recorrer ao judiciário. E o judiciário está de portas abertas para que a pessoa possa exercer o seu direito. Então, É um direito constitucionalmente garantido, né, doutor Luciano? exatamente, Eu tenho o direito exatamente, de entrar na justiça pelo que eu quiser. Se eu exatamente, vou ter, se eu vou ganhar a minha causa, aí vai depender das provas que eu tenho, mas é um direito meu, constitucional, direito à ação. exatamente, exatamente. E quer ver uma coisa engraçada? É, se fala muito da questão da judicialização, se criminaliza o paciente que vai ao judiciário e tudo mais. Só que, na verdade, tem aquela história de que se a gente pega as decisões judiciais, mais de 90% das decisões elas são favoráveis aos pacientes, aos usuários. Né? E aí se fala, mas isso é porque a pessoa entrou com a ação e o juiz dá a liminar, existe uma tendência do juiz de conceder a liminar, ser paternalista, né, e proteger o paciente. Só que, na verdade, quando a gente pega as decisões, esses 90% de decisões ali favoráveis aos pacientes, eu sempre falo, são decisões de segundo grau. Ou seja, são decisões proferidas depois que o processo já foi instaurado, depois que já houve o exercício do contraditório pela operadora. Né? Então, assim, não são decisões que são concedidas no calor do momento ali, o juiz concede para ser paternalista e proteger o paciente. Não. São decisões que, mesmo depois que o convênio traz a sua defesa, exerce o contraditório, essas decisões são confirmadas em favor do paciente. Então, a gente vê que se o paciente não tivesse razão, ele judicializaria e não conseguiria o resultado ali, a cobertura do tratamento, o acesso à assistência à saúde. Se ele consegue, é porque o judiciário enxergou que realmente ele tinha direito naquilo que ele estava pleiteando.
E aí é uma construção da jurisprudência, do entendimento dos tribunais e tudo mais. Então, o paciente ele não é um coitadinho protegido pelo juiz na hora de dar liminar. Né? Tanto que eu sempre falo também, é aquela coisa, o advogado que se propõe a atuar na área do direito à saúde, não pode ser aquele advogado que se preocupa só em conseguir eliminar, porque conseguir eliminar a gente sabe que é relativamente fácil. O grande problema e o que separa o advogado generalista do advogado especialista na área, que realmente entende aquilo que ele está fazendo, é sustentar uma liminar até o final do processo. Né? Então, eu acho que é importante ter essa dimensão. Mas respondendo objetivamente ao que você me perguntou, eu acho que a judicialização realmente não é a causa dos problemas, ela é um sintoma de um sistema que não funciona, que é burocrático, que não é transparente, é um sistema que ele privilegia os interesses corporativos das grandes empresas, é um sistema defasado, que não se atualiza de forma adequada, e aí, obviamente, acaba ensejando a judicialização. E é o que eu sempre digo, quando me falam, então, existe muita judicialização, eu digo, no meu modo de ver, não. Eu acho que deveria existir muito mais judicialização em razão dos abusos que a gente vê sendo cometidos por aí. Eu acho muito bom quando alguém tem a coragem de falar isso, sabe, doutor Luciano? Porque dá uma sensação ruim, né, quando a gente vai nos eventos jurídicos, principalmente os de saúde, né, e ouve, a culpa da judicialização é dos advogados que entram com o processo, é do juiz que defere liminar, ou é do médico que prescreve. Gente, nenhum médico em sã consciência vai prescrever um tratamento que aquela pessoa não precise. Exato. Nenhum paciente vai atrás do judiciário apenas porque acha legalzinho entrar com uma ação. Ninguém está ali brincando de casinha. A gente está falando ali de direito à vida. A gente está falando muitas vezes de tratamentos que vão manter essa pessoa viva por mais 10, 15, 20 anos. Para mim, mais 10, 15 ou 20 anos com o meu pai, por exemplo, é muito importante. Talvez para o plano de saúde não seja tanto, porque meu pai é um paciente caro para o plano de saúde. Mas para mim é muito importante mantê-lo aqui. O tempo que eu puder manter ele aqui, eu vou manter. Porque é a pessoa que é uma pessoa que eu amo, né? Então, isso é muito importante da gente trazer à tona, porque a gente não pode tratar a judicialização da saúde só como dinheiro, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que se entenda como é que eu vou chegar para um cliente, para um paciente que está vindo para morrer e precisa daquele tratamento específico. Olha, você não pode receber o seu tratamento porque seu tratamento é muito caro, considerando várias variantes ali do seu tratamento, é mais benéfico para o sistema que você não receba esse tratamento. Como que você vai falar isso para uma pessoa que está procurando ajuda, que está procurando assistência à saúde? Né? Quando você tem aí no seu artigo 196, que é um direito constitucional, o direito à saúde. Então, para mim, não tem. Não tem nada que justifique. Né? É isso mesmo. Então, a judicialização, para mim, ela é necessária, é importante, ela é realmente o que dignifica, né? Muitas vezes a vida dessas pessoas, né? Que talvez não, de outra forma, talvez não teriam sequer a possibilidade dessa atuação, né? Mas eu queria dizer Pode falar. Eu acho que é importante pontuar que, obviamente, existe a má judicialização da saúde. Né? A gente também não pode fechar os olhos a isso. Então, a gente sabe que tem a questão ali, às vezes, de interesse da indústria farmacêutica. A gente sabe que, às vezes, tem indicações que são feitas pelo médico que nem sempre são ali pautadas pela maior transparência possível. Às vezes o médico pede mais material do que precisa, por exemplo, para fazer uma determinada cirurgia. Isso é só pensar aí há 2, 3 anos atrás, a gente teve a questão ali da máfia das próteses, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que como qualquer Mas não é a regra, né? Não é a regra, não é a regra. Então, é preciso separar o joio do trigo para justamente a gente separar as coisas, né? Você tem em mente que existe a má judicialização feita por maus profissionais, tanto advogados quanto médicos, mas a grande maioria das decisões e das ações que os pacientes ingressam, elas são pautadas na boa-fé, são pautadas em boa prescrição médica, na boa literatura médica. Por isso que é até importante, né, o que a gente sempre fala, até nos cursos, nas palestras e tudo mais,
Foi-se o tempo em que o médico ele dava ali a prescrição só dizendo, eu indico para o paciente o remédio tal, ponto. Hoje não. Hoje, para judicializar, você tem que ter um relatório bem fundamentado, né? Explicando por que precisa, por que essa é a alternativa terapêutica disponível, né? Que aí é isso justamente que eu acho que separa a boa judicialização daquela judicialização que é feita, né, ali de uma maneira meio aleatória, né? E aí vira loteria. Eu acho que não pode. Eu sou totalmente contrário à má judicialização da saúde. Eu acho que a judicialização ela é uma ferramenta, é um instrumento de cidadania, como você falou, mas ela tem que ser bem utilizada. E quando ela é bem utilizada, eu acho que os efeitos que ela traz ali para defesa da dignidade da pessoa e tudo mais, eu acho que ela é fundamental e é um equilíbrio para o sistema, de certa forma. Isso para nós, né, doutor Luciano, é muito importante, né, como advogados que atuamos nessa área, que temos essa área, atuamos de forma séria, de forma correta, que buscamos fazer toda uma análise antes mesmo de pegar um caso, até para ver se realmente é viável, se é possível, se realmente a alternativa terapêutica está correta, porque a gente acaba passando por esse momento de fazer essa anamnese mesmo, até Exato. meio que médica, apesar da gente não ser médico, mas a gente acaba virando meio que entendendo bastante, né? Não sei, você tem hora que eu tô discutindo com o médico, termo técnico, é muito engraçado, e as pessoas olham assim, falam, você é médico? Não, eu sou advogada, mas é porque como eu atuo muito com isso, já vai ficando natural até os jargões médicos, né? E é engraçado. E isso, para quem quer vir começar a atuar nessa área de saúde, é muito importante, porque a especialização da área e você trazer qualidade, né, para essas, tanto para as peças quanto para essa relação mais especializada, vai fazer com que o judiciário cobre e responsabilize cada vez mais aqueles que querem continuar fazendo a mais judicialização. A gente não quer que isso continue de jeito nenhum, a gente quer que seja abolido mesmo. E que quanto mais especialistas competentes estejam na área, é melhor. E aí, doutor Luciano, eu queria trazer aqui mais uma outra pergunta para a gente começar a continuar aqui esse debate, né, nessa toada aí. O senhor é especialista, né, em ações contra planos de saúde, né, especialmente atuando a favor de pacientes, né? E aí muita gente está querendo entrar nessa área, porque eu não sei se o senhor percebeu, mas com certeza percebeu, mas todos nós aqui passamos por uma mudança gritante de paradigmas durante essa pandemia. É verdade. Quando em outros tempos a gente imaginaria estar fazendo uma live dessa, né, assim, naturalmente, né? Em outros tempos isso seria meio inimaginável, mas em tempos de pandemia isso virou uma coisa natural. Opa, deu uma travadinha aqui que entrou uma ligação. Deu uma travadinha. Voltou. Foi, entrou uma ligação aqui sem querer. Virou relações naturalizadas. E eu até brinco, hoje eu estava conversando com o pessoal aqui, a gente estava até brincando que, diferente do que JK fez com Brasília, né? Que foi 50 anos em 5, eu acredito que essa pandemia fez a gente evoluir 100 anos em 1. E isso fez com que grande parte das pessoas se voltassem para a área do direito médico e da saúde. Então, muita gente começou a olhar essa nossa área como uma área promissora, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Até porque foi crescente, né, a quantidade de judicialização. E esse ano, eu vou deixar só um parênteses aqui, eu acho que vai ser o ano que a gente vai ter mais judicialização de aumento de plano de saúde, porque por conta daquela possibilidade, a impossibilidade de aumento, né, que a ANS determinou entre setembro e dezembro. Janeiro e fevereiro começaram a vir aumentos enormes e abusivos, e o judiciário vai ter que tratar disso, não vai ter jeito. Então, para essas pessoas que estão querendo entrar nessa área, doutor Luciano, é boa essa área, não é boa, vale a pena, eu me arrisco, eu não me arrisco. E aí, aliado a isso, qual é a quantidade de ações que tem, quais são as ações mais recorrentes, o que eu posso estudar. Eu queria que você deixasse essa dica para o pessoal que quer trabalhar nessa área. Bom, eu sou suspeito para dizer se eu acho que é uma área legal de trabalhar. Eu também, porque eu acho ótimo. Nós dois somos suspeitos.
Mas, assim, a resposta direta e reta é sim. É uma área hoje que eu diria que está em evidência, é uma área que eu acho que tem demanda para crescer, né? Mas é aquilo que eu falei antes também. Ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa que se interessa por essa área, ela tem que avaliar se ela gosta de tratar diretamente com pessoas, se ela gosta de lidar com os problemas mais delicados que alguém pode ter quando diz respeito à vida e à saúde de alguém. Isso é o que eu falei antes, eu acho que é fundamental, eu acho que tem que fazer parte do perfil da pessoa que gostaria de atuar dentro da área da saúde, né? Agora, a demanda, se a gente for pensar objetivamente, a demanda existe, sim, ela é muito grande, é só a gente olhar para os dados estatísticos dos últimos anos, né? A gente vê que em 10 anos o número de ações aumentou mais de 100%, né? Então, sendo que 50% foi nos últimos 3 anos, por exemplo, né? Então, se você pega os números, a estatística, a gente percebe que sim, existe uma curva ascendente de demanda dentro dessa área do direito da saúde, né? Então, para quem tem interesse de trabalhar dentro dessa área, para quem gostaria de ter ali um nicho que, de certa forma, ainda é relativamente pouco explorado, eu diria que vale a pena sim. Feitas essas ressalvas de que é importante que a pessoa faça uma análise também de perfil, para ver se ela tem perfil realmente, porque é aquela coisa, quem se propõe a atuar nessa área de saúde é que nem médico. Você tem que estar com o teu celular ali ligado 24 horas por dia, porque você vai receber sábado, domingo, não ligação. tem feriado. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Você vai receber ligação de paciente ali angustiado, às vezes, doutor, não saiu a minha liminar, ou então o plano não cumpriu ali a liminar e você tem que correr atrás para garantir o cumprimento. Você tem que ficar no pé de juiz. Você tem que estudar muito, né? Isso eu acho que é muito importante também pontuar. Às vezes a gente tem uma falsa percepção de que hoje a pessoa acredita. Isso eu não estou dizendo, viu, Alexandre? Aquela coisa, pelo amor de Deus. Eu tenho o meu curso, vocês estão montando o curso de vocês e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. Mas às vezes as pessoas, para quem pelo menos está começando nessa área, ele acha que vai fazer um curso, seja ele qual for, e que automaticamente no dia seguinte ele está pronto e acabado para ele começar a atuar nessa área com total segurança. E isso é uma ilusão, né? Então, eu acho assim, para quem atua dentro da área do direito da saúde, é aquilo que eu disse no começo, você está lidando literalmente com a vida ou a morte de um paciente. Então, a responsabilidade que um advogado tem que ter quando ele se propõe a atuar dentro, no direito em geral, né? O advogado ele tem que ser responsável ali para os casos que ele vai conduzir, para as causas que ele vai patrocinar. Mas na área da saúde, então, eu acho que isso é elevado à 10ª potência, né? Então, eu acho que é muito importante que para quem gosta, para quem tem interesse, para quem acha que tem perfil para atuar nessa área, vai fundo, acho que tem demanda, acho que as pessoas precisam desse tipo de suporte, mas não se iluda. Ninguém se torna especialista do dia para a noite, né? Hoje a gente vê aí na área do direito médico, na área do direito da saúde, em outras áreas também, todo mundo é especialista. Mas aí quando você vai ver se realmente essa pessoa tem uma trajetória, ela tem um respaldo, porque aquela história, entrar com o processo, conseguir uma liminar, qualquer um consegue. Sustentar isso até o final do processo, depois que o convênio veio, trouxe tese, trouxe resolução, trouxe diretriz de utilização. E aí muita gente não tem o estofo de base para conseguir lidar com essas questões. Né? Eu não sei você, Alexandre, mas às vezes, volta e meia, chegam contatos para mim de alguns colegas que me mandam e-mail e tudo mais, perguntando sobre caso, porque ele fala, doutor Luciano, eu assumi uma causa, mas eu não estou me sentindo seguro, né, para conduzir o processo. Eu acho assim, por um lado, é óbvio que ninguém nasce preparado, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, você não sabe tudo. Eu acho que a gente também não pode ter a arrogância de achar que a gente também não tem mais nada a aprender, muito pelo contrário. Todo dia a gente está estudando, a gente fica na base da doutrina, na base da jurisprudência, para estudar, para ver o que está acontecendo, como é que os tribunais estão decidindo. Então, é óbvio que ninguém sabe tudo. Mas eu acho que para você assumir um caso, para você assumir uma demanda tão importante como uma que envolve a vida e a saúde de um paciente, você tem que ter o mínimo de preparo e o mínimo de segurança para conduzir essas ações.
Então, eu diria que para quem quer começar a atuar, é essencial você se capacitar, você buscar, sim, cursos, você buscar ali estudar, você buscar estudar doutrina, jurisprudência, legislação, porque a partir daí você vai construindo a tua base teórica, base legal, para você poder atuar com segurança, né? Então, o único alerta que eu faço, isso eu faço, inclusive, para os meus alunos, quando eu tenho a oportunidade de dar aula no meu curso, eu falo, gente, não se iludam, vocês têm uma longa estrada pela frente, né? A gente não pode achar que, às vezes, com um curso rápido, você vai ter ali base para pegar qualquer processo, para já sair atuando, se colocando como um especialista. A gente tem que ir com calma, a gente tem que ter essa responsabilidade de, quando assumir uma causa, a gente ter condições de, inclusive, conduzi-la com segurança. E quando não tem essa segurança, é o que eu falo, vai buscar um colega mais experiente, vai fazer uma parceria, né? Eu acho que a melhor forma de você, para quem está começando a aprender, começar a pegar a experiência, vai fazer parcerias com colegas mais especialistas, né? Que já tem um pouco mais de bagagem, um pouco mais de estrada. Eu acho que não tem mal nenhum nisso. Então é um cuidado só que eu acho que tem que ter. Então, objetivamente, é uma área que tem muita demanda, as pessoas precisam conhecer os seus direitos, elas têm essa demanda por profissionais especializados, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que quer começar a trabalhar nessa área, ela tem que avaliar se ela tem perfil para isso, se ela está disposta a pagar o preço que a atuação dentro dessa área ela exige do advogado que se propõe a atuar dentro dessa área, e está disposta, obviamente, a construir ali a sua capacitação ao longo do tempo. Ela está toda vez ali, cada vez mais, buscando aprendizado, fazendo cursos de reciclagem, buscando se atualizar com a jurisprudência e tudo mais. Isso eu acho que é um ponto muito importante para quem quer começar a trabalhar dentro da área. Eu sou super... Sempre falo isso para as pessoas que fazem mentoria comigo. Chega bastante para mim, consultoria em caso concreto, né? Porque às vezes é exatamente isso. A pessoa chega e não sabe o que fazer, aí eu me contrata para eu dar uma ajuda ali naquele processo, poder direcionar, dizer como que tem que fazer. Chega bastante. E para os que fazem mentoria comigo, eu sempre falo, né? Eu posso abreviar o seu caminho, mas eu não posso caminhar por você. Exatamente. Você vai ter que fazer o caminho. Exatamente. E virar especialista não é da noite para o dia. Nós estamos aí no ano de 2021. Eu tenho só de atuação exclusiva com plano de saúde 6 anos. Né? Trabalhei dentro de operadora muitos anos e hoje eu atuo só com paciente. Tenho 11 anos como advogada. Eu só tenho essa cara de menina, mas eu já sou velha. Eu tenho 11 anos já como advogada. Já passei por todo tipo de área do direito. A única coisa que eu não fiz foi o direito criminal. Criminal eu só faço Maria da Penha. Mas o restante, eu já passei por todas as áreas do direito que você puder imaginar. A casca, vamos dizer assim, que eu adquiri, né? Desculpa, deixa eu tomar uma água. A casca que eu adquiri me faz dizer que não é possível atuar de outra forma que não essa, com responsabilidade e realmente através de muito estudo, dedicação. A gente pode ajudar, né, Alexandra? A gente com com um pouquinho de caminhada que a gente já tem, com a história que a gente já tem, a gente pode, na verdade, talvez encurtar o caminho. A gente mostra alguns atalhos, a gente pode mostrar, talvez, aquilo que a gente errou, os erros que a gente talvez tenha cometido lá atrás, a gente procura mostrar para quem está vendo, falar, evite tais coisas, né, segue por um determinado caminho. Então, é o que você falou, a gente mostra, talvez, uma alternativa mais rápida, mais eficaz para a pessoa trilhar o caminho, mas o caminho, cada um tem que trilhar a sua própria jornada, né? Cada um tem a sua estrada para seguir, né? Exatamente. E assim, eu realmente acho que, e realmente falo isso, a Cris até está aqui, a minha mentoranda, eu sempre falo isso para ela, né? Que não dá para a gente trilhar o caminho do outro. É possível? É possível. Tem demanda? Tem demanda. É uma área promissora? É uma área promissora, mas requer dedicação, requer estudo,
requer muitas noites de sono sem dormir, muitas noites em claro estudando, fazer muitos cursos, não tem jeito. Eu, esse ano, apesar de tudo que a gente está fazendo curso e tudo, iniciei um mestrado, porque eu acho que não está o suficiente. Eu quero dar o melhor para o meu cliente. E isso passa pela capacitação técnica. Não tem como você fazer de outra forma. Você pode começar por um curso mais simples, você pode começar a caminhar de forma com um curso mais centrado naquilo que você quer naquele momento, até para ver se é aquilo realmente que você quer. Exatamente. Mas não é possível. O nosso curso, inclusive, Luciano, ele tem uma coisa muito, muito diferente de todos os cursos do mercado, né? A gente tem a possibilidade de atuação como residente jurídico depois da finalização do curso. E o que é isso? É realmente atuar num processo que é real, oficial, que a pessoa existe, para você poder adquirir essa expertise, né? Poder aprender, né, com alguém do seu lado. Porque é muito difícil quando você pega um processo sozinho e muitas vezes você não tem a quem recorrer. É verdade. Então, você tendo já a possibilidade de você fazer isso ao mesmo tempo, aliado com o estudo prático, né, o estudo teórico, eu acho que isso faz muita diferença. Muito então, bacana. A gente trouxe da nossa realidade pessoal, aquilo que nós, como advogados, vivemos, e a gente viveu exatamente isso. A dificuldade, o medo de ter dúvida. Poxa, eu até hoje, não sei você, doutor Luciano, mas até hoje eu tenho frio na barriga toda vez que eu vou distribuir o inicial. Eu também. A gente assim, parece que a gente está descendo a montanha-russa, não é? A gente distribui, né? Eu brinco, né? Às vezes eu até posto aí nos stories. Eu brinco que a gente faz a nossa parte, aí a partir do momento que você distribuiu, aí você acende a velhinha e fica rezando, né? Porque aí enfim, mas o importante é justamente aquela história. É a gente fazer a nossa parte, né? E você saber que aquilo que está na tua mão, você fez bem feito. Né? Porque eu acho que é isso que o teu cliente, inclusive, ele vai reconhecer depois. Né? Porque a gente não pode se iludir também naquela história de que não é porque a enorme maioria das ações elas são favoráveis aos pacientes que a gente não pode deixar claro para o nosso cliente que toda ação judicial ela tem margem de risco. Né? Isso é algo que a gente não ganha tudo, né? Infelizmente. Não existe causa-ganha, né? Então, óbvio que existe a margem de risco, ela é inerente a qualquer ação judicial, o paciente tem que saber disso, mas eu acho assim, o paciente ele tem que estar seguro de que você, advogado, que ele está constituindo para conduzir a causa dele, aquilo que estava ao seu alcance, você fez da melhor forma possível. Né? O resto não depende, a canetada final vai o juiz que vai decidir, é o desembargador que vai decidir, mas se você, advogado, fez aquilo que estava ao teu alcance, né, de você estar com a consciência tranquila de que você usou de todos os argumentos possíveis, você usou de todas as teses à tua disposição, a melhor jurisprudência possível para embasar o teu pedido, você está tranquilo de que fez a tua parte. Né? Então, eu acho que isso é a prática que vem com o dia a dia. Né? Eu acho que isso não surge do nada. Né? Você vai ter que errar, você vai ter que aprender no dia a dia como é que as coisas vão acontecendo. E acho que não tem problema nenhum em errar, né? Eu acho que faz parte do nosso aprendizado. Ninguém nasce completo. Acho que seria arrogância da nossa parte achar que porque a gente dá aula, porque a gente dá um curso, que a gente, por vezes, não tem dúvida, que a gente não sabe alguma coisa. Eu acho que a gente tem sim que admitir e ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, muito pelo contrário. Né? Então, eu acho que é aquela história, é a importância de você entender que é uma área humanizada, que precisa de profissionais dedicados a essa área e que é uma área como qualquer outra que você vai ter que estudar muito sempre, se atualizar sempre. Essa iniciativa que você falou aí do curso de vocês, de ter uma parte voltada para a prática real, eu acho muito bacana, acho muito importante, né? E acho que é bom que a pessoa aprenda a caminhar com as próprias pernas. Né? Eu não gosto muito daquela história, às vezes chega e-mail, o pessoal fala, doutor Luciano, me manda um modelo, sabe? Eu falo, olha, o problema não é te dar um modelo, o problema é o que você vai fazer com esse modelo, porque você vai usar o modelinho pronto e você não vai desenvolver o teu raciocínio jurídico, você não vai entender por que está se usando aqueles argumentos, por que você está desenvolvendo a tese em tal sentido e não em outro, qual que é a estratégia que vai ser utilizada. Eu sou totalmente contra modelo.
Não porque eu não queira compartilhar, porque eu acho que a gente não pode compartilhar as coisas, não é por isso, mas porque eu acho que isso não ajuda a pessoa que está ali pedindo alguma ajuda para a gente a desenvolver o raciocínio jurídico dela, a ser um profissional melhor. Né? Então, eu sempre brinco, teve uma vez, eu não sei se o tempo permite aí a gente fazer esse tipo de Temos comentário. 5 minutos. Eu tenho um caos aí que, na verdade, uma vez um rapaz ele mandou um e-mail para mim e ele não pediu modelo. Ele mandou a petição dele pronta e falou: Doutor Luciano, é o meu primeiro caso. O doutor pode revisar para mim, para ver se está ok, se tem alguma coisa para acrescentar. E eu achei muito bacana, porque, e fiz uma revisão para ele com a maior boa vontade, porque, veja, ele não teve aquela preguiça, entre aspas, de chegar pedindo já um modelo pronto. Não, ele se deu ao trabalho de fazer a peça dele, do jeito que ele conseguiu fazer e tudo mais, e o que ele queria era uma segurança de alguém com um pouquinho mais de experiência que ele, para ver se estava tudo certo, se ele entrando com aquele pedido nos termos em que ele fez, se daria certo. E eu achei muito bacana essa humildade dele de pedir ajuda e, ao mesmo tempo, dele não ser braço curto, dele realmente se dar o trabalho de fazer a peça e pedir uma ajuda para ver se estava ok. E aí fiz a revisão para ele com a maior satisfação, ele conseguiu eliminar, depois ganhou o caso, a gente teve amigo, e eu acho que é uma história que reflete muito bem essa relação, de que eu não vejo muito essa coisa como professor e aluno, não. Eu acho que é todo mundo colega, acho que se a gente tem um pouquinho a mais para contribuir por conta do tempo de caminhada, ok, né? E daqui a algum tempo outros vão estar também. A coisa que eu fico mais feliz é ver um aluno que foi, por exemplo, aluno meu e que hoje ele está se colocando no mercado também como especialista e tudo mais. Eu acho que é isso. Acho que não tem essa vaidade de achar eu sei mais do que o fulano, eu não compartilho conhecimento. Eu acho que não. Acho que a gente tem que compartilhar, mas acho que aqueles que têm interesse de atuar não pode ter preguiça. Tem que estar disposto a pagar o preço também de correr atrás, de se especializar, de buscar ali realmente construir o seu conhecimento para poder caminhar com as próprias pernas. É aquela história de não dar o peixe, sim você ensinar a pessoa a pescar, né? Exatamente. Eu acho que é isso, doutor Luciano. Nós temos 3 minutinhos aqui. Eu vou pedir para o pessoal que ainda tiver dúvidas, depois pode mandar mensagem para a gente encaminha para o doutor Luciano. A gente também responde as perguntas. Depois eu posso deixar uma caixinha de perguntas aqui para quem ainda ficou com dúvida. Tá? E aí eu queria deixar para vocês essa lição de vida, né? Doutor Luciano é só 2 aninhos mais velho que eu, pouca coisa. E eu acho que ele tem toda a expertise para estar falando para quem está querendo começar agora, né? Eu acho que o Instituto, a função do Instituto é exatamente essa, trazer formação técnica e jurídica para aqueles que querem começar na área, né? Não à toa ele chama Instituto Jurídico de Estudo em Direitos da Saúde. Então, a gente quer trazer realmente essa formação técnica. Doutor Luciano, a gente tem 2 minutinhos aqui, eu vou passar a palavra para o senhor se despedir. E já queria deixar aqui meu agradecimento, mais uma vez, a minha gratidão por poder ter feito essa live com você. Hoje eu realizei, eu coloquei o cheque assim, e mais um sonho da vida que a gente tem. E você é uma das referências. Espero que essa pandemia acabe logo, para a gente poder tomar um café aí em São Paulo. Tem tanta gente que eu tenho que ver para esse lado aí. Vou marcar uma semana, assim, para ficar visitando todo mundo, viu? Obrigada. Mais uma vez, a palavra é sua para as considerações finais. Alexandra, eu só tenho a agradecer o convite. Eu fico muito honrado também, sempre que alguém convida para fazer uma live, para compartilhar um pouquinho. E eu quero, então, agradecer, falar que foi muito bom. Fiquei muito feliz também da gente ter podido fazer esse bate-papo. Desejo sucesso para vocês. É aquilo que eu falei no começo. Vocês têm curso, eu tenho curso, outros inúmeros colegas aí também oferecem. Acho que todo mundo tem alguma coisa a oferecer, cada um com uma visão diferente. Eu acho que a gente está aí para agregar, para somar, né, dentro dessa luta que é o direito da saúde. No final das contas, tudo que a gente quer é uma saúde de melhor qualidade, para que a gente tenha realmente os direitos dos pacientes respeitados, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Então, a gente está do mesmo lado, a gente está dentro de uma luta ali, que a gente faz a nossa missão de vida como advogados, trabalhar dentro dessa área. E eu acho que para quem sente essa vocação, sente essa vontade de trabalhar dentro dessa área de atuação, eu acho que tem muito a oferecer em termos de satisfação pessoal, profissional. Então, eu fico à disposição também,
Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão ali que queira depois mandar algum inbox, alguma coisa, fiquem à vontade. E mais uma vez agradeço aí pelo convite, desejo todo sucesso para vocês, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, e eu espero realmente também que em breve a gente possa aí se encontrar nos eventos da vida, se a gente possa fazer os eventos